É tempo de conquistar. Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 17, no versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: e Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Repita comigo: nada me será impossível. Agora com mais vontade, assim: nada me será impossível. Essa é a palavra do Senhor essa noite sobre a tua vida, amém? Nós temos que entender, e o que eu quero que você saia daqui com essa convicção, que o Senhor te fará conquistar coisas impossíveis, amém? Que o Senhor te fará conquistar grandes coisas. Nós vemos esse texto, o contexto desse capítulo, ele inicia com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Ele estava lá, e aquele ambiente estava tão glorioso que Pedro diz ao Senhor: façamos uma casa, ficamos por aqui mesmo, não vamos nem descer. Mas Jesus, quando desce, sabia que existia lá algo para ser feito. E lá existia um grupo de discípulos, mais algumas pessoas. E lá existia um jovem que estava possuído por um espírito, o qual os discípulos de Jesus não conseguiam expulsá-lo. E Jesus diz que certa caça de espíritos só sai com jejum e oração. Logo em seguida, Jesus expulsa aquele espírito, e ele diz isso: que por causa da incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus está dizendo assim: olha, a condição para que você possa conquistar aquilo que para você talvez seja impossível, aquilo que você busca, nada será impossível se você tiver fé. A primeira condição que Jesus coloca para que nós venhamos conquistar coisas sobrenaturais, coisas impossíveis, é nós termos uma fé inabalável. Existem condições para conquistar, amém? E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que existem algumas condições, que muitas vezes entre a conquista e a promessa, sempre haverá obstáculos, e nós precisaremos passar por esses obstáculos. Jesus estava dizendo isso: o obstáculo para você conquistar é você ter uma fé. E nós precisamos entender que sempre haverá, e dificilmente teremos conquista sem ter que enfrentarmos alguns obstáculos. E como nós conquistaremos alguns obstáculos? Quando nós lemos lá Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé, nós às vezes pensamos que aqueles homens conquistaram coisas impossíveis sem ter nenhuma dificuldade. Aí nós vemos lá, quando fala de Abraão, o pai da fé, existia uma promessa que a descendência dele seria maior do que as estrelas dos céus. Mas ele teve, o mesmo pai da fé, teve dificuldade entre a promessa e a conquista de crer, e ele tentou dar o seu jeitinho. Foi quando Ismael foi ali concebido. Ele não soube esperar, houve a dificuldade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, as mãos dele eram manchadas de sangue, não sangue das batalhas, mas o sangue inocente, por causa da dificuldade da sua luta, do sangue inocente que ele derramou. Quando nós vemos Noé, a mesma coisa, ele teve dificuldade com os seus filhos. E Jesus deixa claro que o segredo para nós conquistarmos é ter uma fé inabalável diante de todas as oposições que se levantarão contra as promessas de conquistas que estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem está entendendo até agora, diga amém. E o primeiro passo que eu coloquei para nós vencermos esses obstáculos é a oração. Nós conquistaremos através da oração. Nós conquistaremos através da oração. Se a oração fosse o seu treinamento, vamos supor que a sua conquista é a corrida do esquadrão da vida. Quem já fez sua inscrição e diga amém? Pastor Rodrigo do céu, estão convocados. Mas vamos supor
que o seu treinamento para conquistar fosse a oração fosse o seu treinamento, em que lugar você chegaria nessa corrida de conquista? Você seria primeiro, segundo, terceiro, chegaria lá no meio, ou seria apenas um retardatário? A oração é o treinamento para que nós venhamos vencer as dificuldades, para que nós venhamos conquistar. Quando você pega 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, fala sobre Jabes. E a palavra diz bem assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: por quanto com dores dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A Bíblia não cita Jabes, um homem que foi chamado de acima da média. A Bíblia não cita ele conquistando terras, travando batalhas. Ele foi citado como um homem acima da média porque travou batalhas, porque conquistou territórios. Não, a Bíblia cita que ele foi acima da média porque ele foi um homem que orou. Ele era um homem de oração. Então, para nós, o treinamento para que nós possamos conquistar mesmo diante de obstáculos é a vida de oração. E como está esse treinamento na sua vida? Daniel, quando existia um decreto que não se podia orar, ainda assim ele orava 3 vezes ao dia. Ele não temia um rei furioso, ele não temia talvez a cova dos leões, mas ele temia ficar sem orar. O próprio Jesus, diante de cada um dos seus milagres, diante de cada um dos desafios que ele teve, ele orou. Mas nós achamos que conseguiremos conduzir a nossa vida cristã ou termos conquista sem um tempo de oração? Eu quero desafiar você nesta noite a criar na sua vida um tempo para oração. Quero desafiar você a fazer um propósito com o Senhor de começar a orar todos os dias. E aí nós dizemos: mas a vida está tão corrida, quanta dificuldade nós temos para orar, porque não sobra tempo, corri demais. Aí já pensou se você vai olhar no seu celular quanto tempo você passou nas redes sociais? E aí você vai dizer para o Senhor: Senhor, está muito corrida a minha vida, não dá tempo de orar nem um pouquinho. Me lembro quando a gente às vezes cria algumas situações dizendo que precisa de um lugar específico para orar, de um tempo específico para orar. Mas o Senhor nos ouve em todo o tempo, desde a hora que acordamos, antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sondou o nosso coração. E os ouvidos dele não estão encolhidos para que ele não possa nos ouvir. Se Jesus dependia da oração, por que nós não somos dependentes disso? Faça um propósito na sua vida de orar a partir de hoje, colocar a oração como um termo para que você venha ter conquistas impossíveis, conquistas que são sobrenaturais. Amém? Quem está entendendo até agora, diga amém. Segundo ponto, para que você possa conquistar, nós conquistaremos através da palavra de Deus. O segundo treinamento, para que você possa conquistar diante dos obstáculos, diante dos adversários e ser um conquistador, é através da palavra. A palavra nos revela quem Deus é e revela a estratégia, nos impulsiona a conquistarmos. Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas que nela estão escritas. Salmo 1, no versículo 3 diz assim: que o justo será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas quem é o justo? Quem é o justo? A palavra diz que o justo será como a árvore plantada. Ele conquistará em todo tempo, a tempo e a fora de tempo. Lá no capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes
tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse é o justo. A palavra do Senhor nos impulsionará. A palavra do Senhor e a oração nos impulsionará a conquistar coisas impossíveis. Amém? Se a oração e a palavra é o seu treinamento, em que lugar dessa corrida, dessa conquista você chegará? Nós temos que sondar o nosso coração. João 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedir o que quiseres e vos será feito. A palavra gerará poder e impulso para você conquistar. Por isso, faça um propósito com o Senhor, de orar todos os dias, de ler a palavra do Senhor todos os dias, de buscar instrução nessa palavra todos os dias, amém? Terceiro ponto que nos fará impulsionar é através da obediência. A obediência nos fará conquistar. Se você puder, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. A obediência à palavra, a instrução do Senhor, nos fará conquistar. Quem crê em palavra profética? Vou perguntar de novo: quem crê em palavra profética? Eu quero que você pegue essa palavra. Se você tiver um propósito nessa noite de ser obediente à palavra do Senhor, essa palavra se derramará sobre a tua vida. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: e será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito você será ao entrar, bendito você será ao sair. Amém? E no final nós leremos mais um pedaço, mais um tanto dessa promessa sobre a tua vida. A vida de obediência nos leva a uma vida de conquista. Quarto ponto que nos fará ultrapassar esses obstáculos e nos fará conquistar. Nós conquistaremos com a orientação do Senhor. Conquistaremos com a orientação do Senhor. Por que muitas pessoas elas acumulam muitas vezes derrotas? Porque elas fazem tudo na força do seu braço. Elas não consultam ao Senhor antes de fazer um bom negócio. Elas não consultam ao Senhor antes de entrar num relacionamento. Elas não consultam ao Senhor antes de tomar decisões. Elas fazem na força do seu braço, elas fazem de acordo com a sua necessidade, elas agem por conveniência. Mas depois que talvez dá tudo errado, aí decide buscar a orientação do Senhor. Tem um ditado que diz que quando nós usamos Jesus como estepe, nós só o procuraremos na hora do problema. Mas se nós usarmos Jesus como volante da nossa vida, Ele nos levará a viagens inesquecíveis. Vou repetir de novo: Ele nos levará a viagens inesquecíveis. Jesus não pode ser o nosso estepe. Jesus não pode ser aquele que nós procuramos somente na hora da nossa necessidade. Que hora que você procura o estepe do seu carro? É quando você está indo viajar, quando você está com pressa, furou o seu pneu, você vai olhar lá o seu estepe, muitas vezes até está murcho o estepe. Não serve às vezes para fazer nada. Mas o volante do carro está ali a toda hora, é Ele que dá a direção, é Ele que conduz. E Jesus é isso, precisa ser isso na nossa vida. Não tome decisões sem consultar ao Senhor.
Não tome iniciativa sem buscar orientação, sem colocar não o seu coração, a sua vontade, mas sim aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, porque a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O quinto ponto que nos fará conquistar e romper com todos os empecilhos, todos os impedimentos, e nos fará chegar numa conquista maravilhosa, é quando nós rompemos com tudo que nos impede. Quando você vai participar de uma corrida, lembrei de 2 exemplos aqui. Um no ponto que passou, sobre buscar a orientação do Senhor. Os maiores vencedores de corrida, eles têm um instrutor, um treinador. E o treinador, ele dá instrução na hora de avançar. Olha, nessa hora você precisa reduzir a velocidade para você ganhar força lá na frente. Essa hora é a hora que você precisa ir mais rápido. E aquele que está sendo treinado, se ele ouvir o seu treinador, com certeza ele vai romper e vai conquistar. E uma instrução do treinador, o treinador provavelmente vai dizer: deixa eu dar uma olhada no seu tênis. Você não pode correr com sapatão igual esse do pastor Sandro, que é uma botinha, não vai te levar a lugar nenhum. Arrume uma sapatilha bem leve. Ele vai dizer também para o seu, aquele que ele está treinando: olha, pega uma roupa bem levezinha, pegue uma roupa que não vai te dar muito calor, uma roupa leve, para que você corra bem liviano. Mesma coisa somos nós. Por que muitas vezes nós não conquistamos? Porque às vezes estamos carregando peso desnecessário na nossa vida. E o que são esses pesos desnecessários? Muitas vezes são pecados. Muitas vezes são situações que já deveríamos ter deixado para trás, já deveríamos ter rompido, já deveríamos ter deixado há muito tempo, e continuamos conduzindo e queremos conquistar. E quando está quase chegando na hora da conquista, estamos vendo a linha de chegada, de repente vem alguém que parece que está até voando, nos passa e conquista aquilo que deveria ser nosso, porque nós não rompemos com aquilo que nos impede de conquistar. Sondando o teu coração nesta noite, será que existe algo que possa estar te impedindo de conquistar? Será que existe algo que possa estar te atrapalhando? Será que existe algo que está te fazendo correr atrás das fileiras? Com o que você precisa romper nesta noite? Gostaria de contar um testemunho bem rápido. Pretendo ser rápido nele. Me lembro no início da conversão, muito no início da conversão. Eu vinha esporadicamente na igreja, esporadicamente ia na célula, não tinha ido para encontro, nada. Eu fiz uma viagem, e era uma viagem que não que não deveria ter feito, mas foi uma viagem com o único intuito de fazer coisa errada. Quando cheguei no domingo à noite em casa, entrei, vi minha mãe chorando, minhas irmãs com o rosto ali inchado de choro. Eu perguntei o que aconteceu, deu algum problema enquanto estive fora? Aí minhas irmãs falaram: olha, a mãe está doente, passou mal na sexta, no sábado, foi no médico, o médico falou que o problema dela é muito grave, é um problema cardíaco bem grave, e o médico disse que se operar, ela pode morrer, e se não operar, ela pode morrer também, do mesmo jeito, não deu nenhuma garantia. Eu não levei tão a sério toda aquela situação. Na segunda-feira de manhã, era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Eu lembro que eu trabalhava ao lado da minha casa. Eu entrei para tomar um café, era umas 9 horas da manhã. Meu pai é um homem muito duro, e eu vi meu pai chorando. Não tinha visto meu pai chorar até aquele dia. E eu perguntei o que aconteceu. Eles falaram novamente. Eu falei, sabe quando se faz uma oração que você nem vê o peso daquela oração? Uma palavra que saiu da minha boca nem era uma oração, não sei. Mas eu falei assim: pai, fique tranquilo, que se Jesus curar a mãe, eu nunca mais vou beber, não vou usar mais droga, eu vou entregar minha vida para Jesus. E saí para fora e voltei para trabalhar. E aquela foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro do meu coração. E Ele dizia: você quer fazer uma troca comigo? Eu não sou um Deus de troca. E eu passei desde as 9 horas da manhã até quase 3 horas da tarde ouvindo aquela voz dentro de mim dizendo: você quer fazer uma troca comigo? Eu não sou um Deus de troca.
Incomodado com aquilo, eu chamei meu pai, chamei a minha mãe dentro de casa e falei: pai, mãe, quero falar uma coisa. Indiferente hoje de Jesus curar a mãe ou não, a partir de hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu nunca mais vou beber, nunca mais vou fumar, nunca mais fazer nada de errado. Liguei, cadê o pastor Leomar? Ele está lá embaixo, né? Mas ele estava naquele dia, eu liguei para ele, falei: pastor, ele não era pastor, eu falei: Ari, você pode vir aqui em casa? Eu queria fazer aquele negócio de entregar a vida para Jesus. E ele veio lá e no horário de trabalho mesmo, eu entreguei minha vida para Jesus. E aí, ok, o problema ainda estava ali. E a mãe foi fazer um exame, um novo exame para fazer a cirurgia. Era na segunda, terça ela ia fazer o exame, na quinta ia fazer a cirurgia. Ela fez o exame, quando levamos para o médico, adivinha só? O problema tinha desaparecido. Fazem mais de 20 anos. E aí me perguntam: você foi para a clínica de recuperação para deixar as drogas? Você foi para onde? Eu falei assim: não, eu só entreguei a minha vida para Jesus e rompi com tudo que me impedia de conquistar. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que na minha família somos em 4 pastores na minha família. Por isso que nós temos uma família toda que serve ao Senhor. Porque decidimos como família romper com tudo aquilo que nos impedia de conquistar. E temos vivido vida de conquista em todo o tempo. Sim, tem obstáculos, mas através da oração, da palavra, da dependência, da obediência, nós temos conquistado coisas sobrenaturais e impossíveis. Quem está disposto a conquistar nessa noite? Fica em pé no seu lugar, por favor. O Ministério de Louvor pode me ajudar? E o sexto e último ponto que nos fará conquistar é quando nós confiamos plenamente em Deus. Quando nós confiamos plenamente no Senhor. 1 João 5, versículo 15 diz assim: e se confiamos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você.